Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 2, versos 12 a 17, que dizem: Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombos disse: Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Os seus discípulos lembraram-se que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Bom, queridos, aqui nesse verso nós vemos que Jesus foi para Cafarnaum, onde ele veio a residir. Ali foi a habitação de Jesus, foi a cidade onde ele morou, após a sua infância, foi em Cafarnaum. Lembrando que ele nasceu em Belém da Judéia, foi morar na sua infância em Nazaré e depois ele veio habitar em Cafarnaum. Bom, queridos, aqui nós vemos que se deu a primeira Páscoa após o batismo de Jesus. Ao longo do ministério de Jesus, ele passou por 4 Páscoas. Essa agora é a primeira, depois outras 2 e a quarta, por fim, quando ele é crucificado. E é por isso que nós mensuramos que o ministério de Jesus tenha durado cerca de 3 anos e meio. Bom, nós vemos aqui que Jesus se dirige a Jerusalém, que era o costume na Páscoa ir passar esse período em Jerusalém. E ao chegar ao templo, Jesus vê um imenso comércio sendo desenvolvido lá. Isso se dava, queridos, porque vinham judeus das mais diversas partes do mundo, de outros países, e eles vinham com a moeda dos seus países. Só que no templo, as ofertas deveriam ser dadas na moeda judaica, na moeda ali de Jerusalém. Por isso, havia ali a mesa dos cambistas, onde se trocava pela moeda do templo. Veja que os judeus desenvolveram uma moeda própria utilizada ali no templo. No restante do país, por estar debaixo de ocupação romana, utilizavam-se do dinheiro romano. E também, quando as pessoas queriam fazer algum sacrifício de animais, eles compravam os animais que eram vendidos ali no templo. Nada disso por si só é um problema. O problema, queridos, é ter levado primeiro tudo isso para dentro do templo, em vez das pessoas fazerem esse comércio na cidade em si, na cidade de Jerusalém. Eles faziam isso no templo, onde havia os mercadores autorizados pelas autoridades religiosas. Então, é claro, para os mercadores terem autorização de comercializarem ali dentro do templo, claro que havia toda uma troca de favores, havia subornos, os mercadores utilizavam todo tipo de balança enganosa, preços abusivos, etc, etc. Então, tudo o que ocorre, queridos, normalmente, infelizmente, no mundo dos negócios. O problema é que trouxeram isso para dentro do templo, sendo chancelado pelos religiosos que, para autorizarem aquilo, eram corrompidos, recebiam imensas fortunas. Então veja o nível de corrupção que havia ali. E diante disso, Jesus realiza o que nós chamamos da purificação do templo, onde ele expulsa todos aqueles mercadores e cambistas. Jesus realizou isso 2 vezes, ele fez 2 purificações, uma no início do seu ministério, que nós estamos vendo aqui, e uma no fim do seu ministério, muito próximo à sua crucificação. Então, o primeiro ato público de Jesus é aqui, essa purificação no templo, e o seu último ato público também é uma purificação do templo, 3 anos depois. Veja que Jesus inicia e termina o seu ministério com esse objetivo de purificar a busca por Deus, limpar da vida religiosa, do templo, da igreja, limpar a igreja de todo tipo de negociata,
de pessoas gananciosas, de pessoas exploradoras, de todo tipo de pessoas que estão vendendo Deus ou vendendo a fé ou utilizando a fé para explorar das pessoas. Veja como Jesus é incisivo ao fazer isso, né, queridos? Porque ele não tem meias palavras. Ele expulsa os mercadores, expulsa os cambistas, expulsa os animais. E ele fez isso de uma forma bastante forte, né, queridos? Ele optou por tecer ali um chicote e, aos gritos, virando as mesas, expulsou aquelas pessoas que estavam fazendo esse absurdo. É de se notar que Jesus ele não feriu ninguém, não bateu em ninguém, porque se ele tivesse feito isso, claro que ele acabaria sendo preso. Então foi mais uma atitude de um rabino, né, de um mestre, ensinando a sua mensagem e sendo bastante incisivo ao fazer isso. Nós vamos ver posteriormente como foi a conversa depois de Jesus tomar essa atitude. E a grande frase que Jesus usa aqui, queridos, é: parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Em vez de o templo ser um lugar de oração, um lugar de silêncio, um lugar de buscar a Deus, ele estava sendo um lugar de comércio, né? De muito barulho, parecendo uma feira, com animais, pessoas gritando: olha, comprem aqui, está mais barato aqui. O outro: não, esse aí não é de qualidade, ele está te enganando, etc. E vira toda uma confusão dentro de um lugar que devia ser de pessoas buscando a Deus, querendo paz, querendo se quebrantar diante de Deus. E ele usa aqui a palavra mercado, né, queridos? Parem de fazer da casa de meu pai um mercado, no duplo sentido, né? Porque estavam fazendo do templo um lugar, primeiro, de negócios. Então, as pessoas iam lá para negociar. E segundo, os religiosos estavam trabalhando, visando o lucro, visando se tornarem ricos, se tornarem prósperos, explorando da fé das pessoas. A igreja, queridos, os templos, elas sempre precisam ser casa de oração. Isso está escrito em Isaías 56. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Tem que ser um lugar das pessoas buscarem Deus, não de fazer negócios, nem de fazer negócios umas com as outras, nem negócio com Deus. Né? Se você quer dinheiro, vá a um banco, vá trabalhar, vá se esforçar. É nisso que a Bíblia nos ensina a buscar dinheiro. Não é na igreja. Buscar dinheiro é no esforço do trabalho, é no esforço da sua sabedoria e você dedicando-se, trabalhando horas e usando do seu esforço para ganhar um dinheiro honesto.